Cada jogador cria seu personagem e juntos eles vão se aventurar, seja lá o que a aventura significa em cada diferente RPG. Algumas vezes isso funciona bem, claro, mas em outras parece estranho ter pessoas diferentes, com objetivos distantes ou mesmo sem objetivos, andando por aí juntas, como se fossem grandes amigas. Às vezes parece que alguns RPGs poderiam ficar mais interessantes se os personagens tivessem uma identidade coletiva, se eles se vissem como uma tripulação, como um bando ou uma tropa. Hoje eu vou falar exatamente disso, RPGs com regras coletivas para grupos. A primeira regra é da caravana do UVG, o Ultraviolet Grasslands, ou Pradarias Ultravioletas na versão brasileira, que foi lançada aqui pela Retropunk. Esse jogo gira em torno de uma jornada de uma caravana formada pelos personagens dos jogadores e assistentes. O destino pode ser a cidade negra trazida no livro, mas o trajeto é o mais importante, já que vão ter acontecimentos incomuns, encontros estranhos, criaturas bizarras e por aí vai. Segundo o livro, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas conforme a jornada avança. O jogo tem uma estética definida pelo autor e ilustrador Luca Hejek como heavy metal e psicodelia. E é interessante que é uma mistura de fantasia com animais fantásticos, criaturas exóticas, magia, mas também com carros modernos e construções de ficção científica. Parece aquela vibe da origem do gênero fantasia, sabe? Quando escritores criavam histórias que misturavam então magos com nave espacial, cultos maléficos com robôs futuristas e coisas do tipo. Mas eu trouxe essa regra não só porque o VG valoriza e desenvolve a viagem como nenhum outro RPG, nenhum outro jogo, né? Mas porque ele centraliza a importância da jornada e da estética única do jogo, tudo isso nas caravanas. O jogo poderia ter essa estranheza na estética e criação emergente de elementos durante a viagem, mas os personagens ficarem mais soltos. Cada jogador cria um personagem, junto eles formam um grupo de aventureiros que sai por aí explorando o mundo, se deparando com coisas diferentes e tal. Não, os jogadores formam uma caravana que tem um objetivo a cumprir e os acontecimentos do caminho, os acontecimentos estranhos, interessantes, enfim, farão ainda mais sentido porque fazem parte da história da jornada, do trajeto pelas pradarias que é realizado por esse coletivo que é a caravana. Como o livro diz, a caravana é uma personagem conjunta para os jogadores, uma base de operações móvel. Bem, existe uma ficha da caravana que o grupo vai preencher conforme criam conjuntamente e durante o jogo também serve para o controle de mantimentos, ganho financeiro e uma série de outros recursos que têm que ser anotados ali. Uma caravana pode ser formada para vários objetivos: explorar ruínas, ou uma sociedade científica quer investigar novas descobertas, ou então vai ser uma missão de escolta. Dá até para jogar um D14 e definir o objetivo aleatoriamente. De qualquer maneira, geralmente vai ser algo financeiro. Inclusive, o jogo traz a ideia de os jogadores criarem juntos o patrono, que é o financiador da caravana. Como o livro tem sempre essa ideia de estranheza, ele então aconselha criar um patrono quanto mais maluco, melhor. Outros detalhes na ficha vão desde tamanho, velocidade, dinheiro, ajudantes, até coisas tipo logo, símbolo da caravana que o livro diz: toda companhia de aventureiros precisa de uma logo brega. Como o jogo tem um detalhamento interessante para a parte do inventário, gastos e tudo mais, também tem na ficha os elementos móveis, que são aqueles que vão gerar gastos ao longo da viagem. Vão desde montarias, que precisam de ração, até os mordedores, as pessoas que precisam ser alimentadas, além de motores que precisam de combustível, caso a caravana tenha algum motor, né? Bom, a gente entende como a caravana é um elemento centralizador do VG quando começa a jornada em si. O tempo de viagem é dividido em semanas. Cada semana, então, um jogador diferente vai fazer um teste de carisma e o narrador vai usar o resultado para consultar uma tabela, então, e descrever um infortúnio. E esse infortúnio ele vai afetar toda a caravana. Ou seja, esse teste é uma maneira de introduzir novos acontecimentos durante a viagem. Também a cada semana vão acontecer encontros, mas essa unidade de tempo também serve para impactar os recursos, já que uma saca de suprimentos, então, ela é consumida a cada semana. O livro utiliza diversas tabelas, então, os infortúnios, os encontros, descobertas a chegar a um destino. Toda a história vai se desenrolando, então, com testes e geração de história por tabelas. Dependendo da função de cada personagem na caravana, vai ser esse personagem, então, que vai fazer um teste para gerar um acontecimento ou para lidar com esse acontecimento. Então, a função pode ser, tipo, um batedor, médico, cuidador de animais e por aí vai. No The One Ring, por exemplo, o RPG do Senhor dos Anéis,
Isso das funções impacta nos testes ao longo da jornada também, e é até mais detalhado que aqui no VG. Mas no Ultraviolet Grasslands fica legal porque as funções elas têm uma relação com a caravana e podem ser criadas e personalizadas pelos jogadores. Em resumo, as caravanas são uma regra coletiva do VG que dão uma identidade própria para o grupo de personagens, um objetivo comum e também permite que eles personalizem seu grupo de forma única. A próxima regra de um RPG brasileiro, e esse levantamento que eu estou trazendo então com RPGs de fora e daqui, merece o teu like, né? Aproveita e ativa o sininho para receber mais vídeos sobre regras de RPG e também se inscreve no canal. Cordel do Reino do Sol Encantado, ou apenas Cordel RPG, é um jogo do Pedro Borges que recebeu diversos prêmios e é um grande jogo. Ele tem um formato em pequenos livretinhos e o início de cada parte é todo rimado como se fossem cordéis mesmo. Só esse formato inovador já faz ele ser um jogo e tanto. O Cordel é um jogo que retrata um Brasil mágico do sertão nordestino. Pensa no Alto da Compadecida ou outras obras literárias do tipo. Além do início rimado, toda a descrição do jogo e os termos utilizados, então, eles ajudam muito a entrar no clima. Como escolher se o personagem vai ser, então, um cangaceiro ou um jagunço, ou os atributos do jogo, que eles são os mesmos do D&D, mas eles são chamados diferentes. Tem a peleja, ligeireza, parrudice, estudo, esperteza e valentia. Ah, e falando em regras, o Cordel tem um sistema próprio. Ele utiliza a pilha de dados, então, de D6, onde tirar 4, 5 e 6 é um sucesso, sendo que o 6 a gente joga de novo. Mas o ponto que eu quero trazer do Cordel é a regra de comunidades. Antes mesmo de criar a ficha de personagem, o grupo vai definir conjuntamente a sua comunidade. Ela pode ser um bando, uma fazenda, uma milícia, um povoado, uma procissão ou uma tropa. Veja que os tipos de comunidades eles são condizentes então com a ambientação, embora alguns até poderiam ser, digamos que, transportados para outros tipos de jogos, outros como procissão ou fazenda, eles são bem característicos dessa proposta. Ao longo do jogo existem os testes de comunidade, eles funcionam então mecanicamente como os testes individuais dos personagens, né? O que é excelente, então não fica uma regra descolada, a comunidade é uma coisa, os personagens são outras. A diferença é que os atributos eles são diferentes no caso das comunidades. Enquanto os atributos dos personagens são, como eu comentei, os mesmos 6 do D&D, mas com outro nome, né? Os da comunidade são esses: disciplina para verificar se uma ordem é bem executada ou gera indignação, o recursos para conseguir que algo seja produzido ou mesmo reparado pela própria comunidade, influência, que é para inspirar as comunidades a se posicionarem como ela deseja, como a sua própria comunidade quer, armamento para definir a qualidade e a quantidade de armas e munições que vão ter à disposição, e a beligerância, que permite ter 10 combatentes para cada ponto, enquanto a reputação é para descobrir se a comunidade é ou não conhecida por pessoas de longe. Ainda durante a criação dá para rolar algumas tabelas para detalhar a comunidade, então ao rolar para definir, por exemplo, o líder, se eu tirar um 3 na rolagem e a minha comunidade é do tipo povoado, a líder vai ser uma beata. Já esse mesmo resultado, se a minha comunidade for uma fazenda, vai ter como líder um coroné. E uma procissão teria definido como líder, então, um profeta. Outro ponto legal é que é possível aumentar ou diminuir os valores nas características de uma comunidade, então, de acordo com a história, o que faz com que ela não seja estática ou até ela seja a parte dos personagens. Uma grande derrota não apenas vai afetar os personagens, mas será percebido na comunidade, assim como as conquistas vão tornando ela então mais organizada, famosa ou poderosa. Outro ponto que eu quero destacar é que ao invés do jogo ser formatado em um livro e capítulos e tal, ele é dividido em cordéis, pequenos livretos, cada um deles com um enfoque. Então tem o livro básico, mas tem o cordel alegórico do bestiário folclórico, que seria tipo um livro dos monstros, ou o punhado de tabelas para aventuras sigelas. E falando em tabela, inclusive, é legal também que o cordel, ao longo do jogo, então ele tem pequenas tabelas, sempre com 6 inserções, né, porque é para usar um D6, e elas ajudam a personalizar as coisas durante a criação de personagens. Um jogo de fantasia medieval mais padrão, ele poderia o grupo escolher uma comunidade que teria mais a ver com esse tipo de ambientação. Então o grupo poderia ser uma companhia mercenária, ou um grupo de bandoleiros, talvez uma ordem religiosa, uma ordem de cavalaria, quem sabe um grupo de caçadores de monstros ou mesmo uma expedição exploratória. Os acontecimentos de jornada e durante o jogo, então, eles poderiam ser gerados também por tabelas que vão ser diferentes de acordo com cada tipo de comunidade. Tá vendo como as comunidades do Cordel do Reino do Sol Encantado são muito boas e são inspiradoras pra gente pensar em outros jogos? A próxima regra é que me fez ter ideia pra esse vídeo, que são as naves do Rebel R. Esse é um RPG de ficção científica espacial do Júlio Matos, que foi lançado pela Secular Games. É um jogo incrível, completo, que eu afirmo sem receio ser essencial para qualquer um que queira jogar jogos tipo Space Opera ou mesmo que goste de obras do gênero. E eu digo isso porque o livro é completo no sentido de trabalhar tropos que são
são típicos desse gênero, além de trazer listas de referências de obras e mídias variadas e um cenário próprio que reúne elementos dessas diversas mídias. E se tratando do Júlio Matos, claro, tem um game design excelente. O sistema de regras básico, inclusive, é o Queen System, ele já vem do jogo anterior do Júlio Matos, né, o God Save the Queen, mas no caso do Rebel ele é mais detalhado, ele é mais expandido porque o jogo é maior, enfim, mais detalhado. Mas o básico para a gente saber aqui como é que ele funciona, então, são pilhas de D6. Então, para fazer um teste, quem está jogando precisa ir acrescentando vários D6, dependendo de que recurso seu personagem tem para aquele teste. Se tirar 6 em um dado é uma vitória, 4 e 5 é um controle, então é uma vitória, mas com consequência. 2 e 3 não faz diferença. E 1 é uma entropia, então vai fornecer à narradora recurso para trazer dificuldades, para trazer desafios para o jogo. Mas quero falar de uma parte específica, a regra para naves e como ela cria uma interação simultânea de vários jogadores. O livro comenta que a nave é uma parte importante da proposta do jogo e é fácil entendermos o porquê disso. A Millennium Falcon ou a Enterprise são praticamente personagens próprios, mas mais do que isso, a nave é essa força coletiva que une os personagens. E no caso de obras como então Star Trek ou The Expanse, a dinâmica entre os personagens enquanto operam a nave é bastante importante. E é isso que o Rebel R representa muito bem. Eu diria mais, a parte de operar a nave e as funções é uma das regras mais bem estruturadas que eu já vi, mas eu já chego lá. Antes disso, outra parte que também é legal é a criação da nave. Da mesma forma que o grupo cria junto, então, uma caravana lá no VG, que eu falei antes, ou uma comunidade no Cordel, ou até um bando no Blades in the Dark, que eu já vou falar, você vai criar a sua nave com um grupo inteiro no Rebel R. Só que tanto essa parte é mais detalhada, como fãs de sci-fi normalmente gostam, quanto ela vai se refletir mais diretamente quando o jogo estiver rolando. O que eu quero dizer com isso? Não é só legal criar uma nave, mas depois que o jogo começa, não vai acontecer aquilo de não fazer diferença o que foi criado, a nave detalhada, ou as estatísticas dela. Pelo contrário, a regra para uso da nave aparece diretamente no jogo. Bom, eu não vou detalhar a criação da nave em si, mas basta a gente saber resumidamente que os jogadores vão escolher coisas como a origem da nave, então se ela foi feita para transporte, se ela foi feita para pesquisa ou para combate, ou mesmo alguma coisa mais específica, tipo dá para ter uma nave que ela foi feita para transportar combustível, tipo uma nave tanque. Outra coisa é a classe, que é o tamanho da nave, vai desde classe X, tipo o X-Wing do Star Wars, que é menor, até a classe A, que seria uma nave imensa com uma tripulação de centenas de pessoas. É possível personalizar a nave, que é uma coisa legal, e apesar de todas as referências que a gente tem, então de diversas mídias, criar uma nave única ali, conjuntamente com o grupo todo, inventando os detalhes, é um aspecto que por si só já cria uma união. Bom, a personalização vai de acordo com o que o grupo vai gastando. O grupo começa com uma determinada quantidade de pontos, então, no caso, a soma do rank de todos os personagens mais um. Rank ele é tipo um nível de personagem. Então, por exemplo, se tem 4 personagens, cada um de rank 1, o grupo vai ter 5 pontos para gastar em recursos e reputação da facção. Facção é tipo uma organização ao qual eles têm que ser afiliados, uma instituição que pode fornecer então diversos tipos de recursos, estrutura, base para reparar a nave, contatos, documentos, enfim, várias coisas que vão ser úteis principalmente entre capítulos, entre uma história e outra ou uma sessão e outra. O importante é que o grupo vai ter acesso a um determinado número de pontos de acordo com a classe da nave e vai poder gastar esses pontos para ir personalizando a sua própria nave. Então dá para escolher colocar, por exemplo, uma enfermaria, ou escudos de proteção na nave, quem sabe canhões de plasma, ou até uma segunda origem, tipo a nave foi feita para transporte, mas ela foi adaptada para combate. Essa parte é muito divertida porque tanto a gente percebe as referências de naves que são conhecidas aí de séries, de filmes, enfim, da literatura, quando nós vamos vendo um recurso como esse e fica pensando na hora como é que eu posso colocar ele na nave, quem sabe combinar com outro, coisa do tipo. Bom, mas uma vez que o jogo esteja rolando, a nave também tem um papel importante. Por isso que eu trouxe ela como esse exemplo de regra coletiva. Eu não vou detalhar toda a mecânica porque seria difícil fazer isso sem explicar a base, a lógica então do sistema. Então eu vou unir algumas etapas e passos como se fosse uma coisa só e fazer também algumas licenças poéticas para conseguir passar a lógica da coisa, o resumo básico. Então, as naves possuem diversos recursos. Lembra? O grupo foi comprando então recursos ao criar a nave, tipo propulsores, laboratórios, centro de comando e tudo mais. Enfim, cada recurso fornece um benefício mecânico, seja rolar novamente ou conceder dado extra. Então a lógica é a seguinte, o jogo utiliza pilha de dados, como eu já tinha comentado, mas quando ocorrer uma situação relacionada à nave,
um desafio dentro da nave ou um conflito, e o jogador for montar a sua pilha de dados para fazer um teste, ele vai acrescentar na pilha os benefícios que são fornecidos pelo recurso da nave. Olha que demais. Claro que eu estou resumindo bastante e é legal que o livro traz então toda a estrutura disso, vários pormenores que são interessantes. Por exemplo, para receber todos os benefícios de um recurso, a tripulação tem que estar completa na nave e cada personagem executando a sua função. O jogo tem a questão de cada personagem ter postura, mas quando ele está na nave, o que importa é ele exercer a sua função, que é um equivalente em regra à postura. O jogo chama isso então de estar a postos. É o momento em que cada personagem na nave ali, ele está no seu posto para exercer a sua função. O livro define esse conceito como tripulação não protagonista. Ou seja, isso é muito legal, faz muito sentido. Quando eles estão operando a nave, é mais importante a função que a pessoa exerce para esse organismo coletivo do que as habilidades individuais dela. Outro ponto são os espaços de alocação, que permite fazer uma gestão, digamos, de recursos da nave. Tipo, uma nave tem um padrão de quanto ela pode ser manobrada, mas se o grupo escolher então alocar mais espaço, daria para uma situação de necessidade para tentar uma manobra mais ousada. No caso, tendo mais dados para isso, né? Tipo aquela cena da Newbie no Matrix, que ela faz uma manobra ousada e tudo mais. Hang on to your lunch, Roland. Here we go. Outro detalhe é que cada recurso também traz um indicador de tripulação, que é a quantidade de pessoas para operar aquilo. Isso é bastante importante no caso de nave de classe maior, que são maiores. Enfim, tem todo esse detalhamento que é bastante interessante, mas o importante é que a gente pegar a parte mais básica, a lógica da coisa, vermos como o design então das regras desse jogo ele conseguiu trabalhar de forma a transformar essa entidade coletiva que é a nave em algo que interfere nos testes de jogadores em uma cena em que a nave também é importante, né? Ao mesmo tempo então que exige que os personagens dividam as tarefas deles para agir em harmonia. O sistema conseguiu fazer isso ser um espaço de interação coletiva. Pense como essa lógica faria uma regra de combate em massa com várias unidades ser muito mais interessante do que todos os RPGs de fantasia medieval que eu vi até hoje. Agora eu vou falar da regra de bandos do Blades in the Dark, um RPG premiado do John Harper. O cenário do jogo é Duskville, uma cidade fictícia de estilo vitoriano, uma fantasia sombria industrial, onde os jogadores então eles vão interpretar criminosos que integram um bando e aplicam golpes em busca de poder e reputação no submundo. Peaky Blinders é a melhor referência para entender a ambientação e a proposta do Blades in the Dark. Além de cada jogador criar seu personagem, eles juntos vão criar um bando, um grupo criminoso então que pratica golpes e possui sua própria base de operações. A criação do bando é apresentada em um passo a passo que vai dando identidade para esse bando. Primeiro então eles vão escolher o tipo, que é uma coisa que determina a especialidade desse bando, embora, claro, possa praticar outros golpes que não somente dessa especialidade. Eles podem ser assassinos, um culto de algum deus esquecido, os bravos, que são especialistas em extorsão, mascates, que são aqueles que vendem produtos ilegais, contrabandistas, que transportam coisas clandestinas, os sombras, que são ladrões e espiões. Depois o grupo escolhe a reputação que o seu bando tem entre as facções do submundo. Então ele pode ser um bando que é visto como ambicioso, ou visto como violento, audacioso, honrado, profissional, astuto, sutil ou mesmo estranho. A ficha do bando tem um mapa de posses, que é tipo um fluxograma, então durante o jogo o desenvolvimento do bando vai também sendo medido, sendo colocado ali, com o aumento das posses e também estabelecendo relacionamentos positivos ou negativos, né, para mostrar como eles vão evoluindo no submundo. E esse é o ponto que me faz destacar a regra de bando, então. Estamos acostumados com a ideia de evoluir um personagem. Ele vai ficando mais poderoso, mais experiente, ou ele tem mais itens mágicos, fica mais famoso, ou aparece mais nos holofotes, enfim. No Blades in the Dark, a evolução do bando também é presente em territórios que eles vão conquistando, em posses que são adquiridas, bandos adversários que são prejudicados, e esses ganhos todos eles imprimem uma ideia de força da coletividade. O bando crescer é ele estar mais forte, com mais integrantes, mais dinheiro, sendo mais temido. Aqueles que vivem no submundo, eles não sobrevivem sozinhos, eles precisam fazer parte de um grupo
que vai proteger eles enquanto eles ajudam esse grupo a se fortalecer. Trazendo outros detalhes, durante o jogo as regras também imprimem bem a importância do bando. O sistema Forge in the Dark lembra em alguns aspectos um PBTA, mas ele tem suas próprias regras e dinâmicas. Para começar, rola vários D6, ficando sempre com o maior, mas a ideia aqui não é detalhar o sistema e regra e tudo mais, mas sim o bando. Durante o jogo, o grupo vai estipular um golpe, uma missão específica, tipo assassinar alguém, ou contrabandear um item, ou invadir uma mansão. Depois da parte do planejamento, todo golpe terá uma rolagem de abertura, que vai determinar então como é que é a primeira cena do golpe. É bem tipo um filme, ele poderia começar em uma cena de um espião em uma festa, observando os alvos, ou começar com a cena de um ladrão sendo perseguido por guardas. Se a rolagem então inicial for boa, o grupo começa em uma situação melhor. Essa é uma das várias regras que trazem toda essa proposta do jogo diretamente para a mesa e que fazem ele ser um RPG bem diferente do que a gente está acostumado. A regra de flashback então eu acho genial. Por fim, vou falar brevemente da regra de Coterie do Vampiro à Máscara. Eu quero citar essa regra mais porque ela é um bom exemplo, na minha visão, de como uma regra ela pode ajudar a solucionar problemas de jogabilidade. A Coterie veio como uma solução para diminuir o conflito entre personagens e jogadores, que era um dos problemas bem comuns nas primeiras edições do Vampiro. O jogo promove intriga política e também treta entre gerações de vampiros. Isso é aliado ao fato de que cada personagem do jogador, então, ele pertence a um clã diferente, sendo que cada clã é bem distinto e às vezes eles são rivais realmente. Bom, enfim, já deu para perceber que na hora do jogo, os personagens dos jogadores eles acabavam tendo mais motivos para brigar entre si, para desconfiar uns dos outros, do que realmente para se perceber todos juntos como um grupo. No Vampiro Regra, então, surgiu a regra de Coterie, que é um grupo, apesar das diferenças individuais, eles vão ter um objetivo em comum. Só que nessa edição, então no Requiem, a Coterie ainda era mais para pensar como o grupo se reuniu, como eles se conheceram e estão juntos. O livro até falava que não dá para começar o jogo em uma taverna ou equivalente, como é mais comum então em outros gêneros de RPG, né? Já na quinta edição, a atual do Vampiro à Máscara, tem a regra na qual o grupo cria conjuntamente a Coterie. Ela vai ter uma ficha então, como um personagem mesmo, com características mais específicas dela, tipo o domínio, que é a parte física, o local da cidade onde fica a base da Coterie, ou um tipo específico, que é tipo um arquétipo. Então o grupo pode escolher que a Coterie vai ser do tipo campeões, então eles são vistos como detentores de uma causa. Ou vai ser do tipo nômade, que vaga bastante. O grupo também ganha um ponto para cada jogador que entrega a Coterie para gastar em antecedentes, o que pode fazer com que eles tenham mais recursos, então como um grupo conjunto, do que individualmente. E aí que justamente a regra fica ótima, como eu comentei, tendo uma vantagem mecânica, os jogadores vão ter incentivo para os personagens agirem como um grupo, fazendo as diferenças por clãs, políticas e tudo mais, incrementar a história, mas não ser o motor do jogo. Existem outras regras coletivas e jogos interessantes, claro, como por exemplo os clãs do Blood and Honor, só para citar aqui um que veio na cabeça e que eu sei que talvez vão sentir falta. Mas comenta aqui qual dessas regras que eu falei você mais gostou nesse vídeo. Um grande abraço, até mais.